aí, o que o amigo fala para ele? I'm going at 5 a.m. E eu me lembro que quando eu comprei o meu videogame, eu fui nesse horário, exatamente nesse horário, 5 da manhã. E existe uma diferença nos Estados Unidos, por exemplo, no uso da hora. É que aqui no Brasil a gente usa 14 horas, 15 horas, não é assim? 16 horas. Mas em inglês a gente não faz isso. Em inglês, se você não é militar, esses números são apenas usados no militarismo, tá? No dia a dia, se você virar para a pessoa e falar assim, me encontra lá em casa às 1600 hours, que é às 16 horas, por exemplo. O cara vai virar para você e falar assim, hã? Que horas? Que não vai entender. Porque esse número é usado apenas no militarismo, ok? No dia a dia, a gente usa AM para anti-meridian, que é antes do meio-dia, e PM para post-meridian, que é depois do meio-dia. Então, de meio-dia às 11h59 da noite, ou às 23h59, nós estamos no PM, tá? Pós-meio-dia. É fácil de você associar. Da meia-noite até as 11h59 da manhã, nós temos o AM. Então, se ele vai às 5 da manhã, ele vai às 5 a.m., ok? 5 a.m. E a preposição que nós utilizamos para tratarmos de hora é a preposição at. Lembra que eu disse que existem diferentes usos das preposições em diferentes ambientes? Eu dei alguns exemplos no início da aula falando sobre localização. Mas se a gente está falando de tempo, at a preposição que a gente usa para falarmos de uma hora específica, tá? At 5 a.m. Quer ver outros dois exemplos utilizando on e o in? Se você diz assim, eu cheguei na hora, ok? I arrived on time. Você usa a preposição on, ok? On time, na hora. Se você disser que chegou a tempo, eu cheguei a tempo. Eu não cheguei na hora da aula, mas eu cheguei a tempo. Você usa a preposição in. I arrived in time. Viu a diferença? E se você vai falar a hora específica, no nosso caso aqui foi às 7h30 que começamos. Então, I arrived at 7:30. Viu a diferença? Então, o que você precisa fazer é a associação da preposição com o que vem depois. É assim que você guarda, tá? E é o treino que faz você guardar isso. Não se preocupe, tem que treinar. Uma vez que você entendeu, já passei o como, agora tem que treinar. Então, vamos repetir a frase. I'm going at 5 a.m. I'm going at 5 a.m. I'm going at 5 a.m. Very good. E o amigo não é bobo nem nada, também vai às 5 da manhã. Então ele diz, so am I. Pô, Marcelo, por que não falou me too? Eu também, me too. Porque eu quis trazer para você uma variação disso. Assim como existem muitos no inglês, e mencionei isso no início da aula, falando sobre much, many ou a lot, além desses existem outros, tá? Como, por exemplo, very, que a gente usa para falar de adjetivos. Você vai falar que a pessoa é muito bonita, very beautiful. Só usado para adjetivos, por exemplo. Existem também, muitos também, em inglês. E um deles é o to, que vocês provavelmente conhecem. A pessoa fala nice to meet you, aí você responde prazer em conhecer você também. Nice to meet you too. Isso geralmente as pessoas estudam na escola, né? Mas além do to, você pode usar o so. So também é também. Ok? E aí a gente usa, diferentemente do to, o to é usado no final da frase, é a última, sempre a última palavra da frase. O so vai ser a primeira. Então você fala so am I, ok? Como o am termina com som de consoante, letra M, I começa com som de vogal, a gente junta e fala am I, ok? So am I. Eu me lembro quando eu cheguei ao Brasil, anos atrás, eu estava numa sala de aula ensinando conjugação do verbo to be. Sim,
quando eu comecei a lecionar, eu caí dentro de um curso tradicional de inglês e eu fui obrigado a aprender a gramática. Aliás, eu cheguei dos Estados Unidos, no Brasil, já falava inglês fluente, obviamente, né? Toda a minha formação acadêmica advém dos Estados Unidos, e eu não sabia falar nem o português. Eu tive que reaprender o português por ter sido criado nos Estados Unidos e não ter praticado o meu português enquanto eu morava nos Estados Unidos. Foi bem interessante essa história, mas sobre isso fica para uma outra hora. O importante aqui é você entender que quando eu estava nessa escola ensinando gramática, e eu estava ensinando a conjugação do verbo to be, eu me lembro que eu tinha uma sala de pessoas, uma sala cheia de pessoas, e eu ensinando o verbo to be, perguntando para confirmar, para saber se as pessoas estavam entendendo a conjugação. E eu disse, é mais João, é mais João, é mais João. E as pessoas olharam para mim, todos eles, a sala ficava tudo perdido, olhando, olhando, olhando. E aí eu falei, é mais João? Aí uma pessoa teve a coragem de levantar a mão e falar assim, Marcelo, a gente não está entendendo que negócio é esse de EMAI. Que negócio é esse de EMAI? E aí eu tive que explicar isso que eu estou passando para você aqui agora. Que o M termina com som de consoante, o I começa com som de vogal, e a gente une as palavras. Am I, ok? Am I, mas ninguém pronuncia assim. So am I. É o mesmo que me too. Vamos repetir? So am I. So am I. So am I. Não se usa, Lucas, essa estrutura que você colocou de so I am. A gente não usa essa estrutura, tá bom? Se você utilizar o so, o verbo vai ter que vir antes do sujeito, beleza? Lembrando que aqui nós temos a conjugação do verbo to be, que possui o verbo mais complexo do inglês é o verbo to be, gente. E possui 3 variações. É o mais complexo. Você tem uma variação que é o am, que é usado para o I. Então eu vou falar, verbo to be significa ser ou estar, não é? Vou falar que eu sou Marcelo. Eu digo I am Marcelo. Ok? Eu vou falar que eu estou na wave. Eu digo I am at wave. Então é ser ou estar. O que vai diferenciar isso é a situação. É igual manga. Eu posso usar manga para falar da camisa e posso usar manga para falar de comida. Então a mesma palavra com sentidos diferentes. Ficou claro? O verbo to be ele possui 2 sentidos diferentes. Ou é ser ou é estar. A frase é que manda. Se eu falar que ele é ou ele está, eu já tenho que mudar para is. He is. Ok? Se eu falar que nós somos, eu mudo para are. They are. Inclusive, utilizamos o are aqui na nossa aula de hoje. Essas são as 3 variações do verbo to be. Agora, pego qualquer verbo em português. Eu jogo, ele joga, variação. Nós jogamos, vós jogais, tu jogas, eles jogam. Olha quanta variação. Isso mostra a complexidade do português em relação ao inglês. Não é à toa que o inglês é a língua universal. Inglês no mundo linguístico é tido como língua primitiva de tão simples que é. Não é Marcelo quem está dizendo isso. São os estudiosos de línguas no mundo que mostram que o inglês é tão simples que a gente não precisa ficar se atentando a detalhes gramaticais. Eu nunca, em toda a minha história nos Estados Unidos, estudei gramática do inglês na aula de inglês. Diferentemente daqui do Brasil, em que se estuda a gramática do português nas aulas de português. É óbvio, o português é muito mais complexo, né? Mas em inglês não há necessidade disso. Você aprende a falar corretamente falando, fazendo. É assim que se aprende. E eu, quando cheguei dos Estados Unidos no Brasil, para eu me tornar professor nessa escola, eu tive que passar por uma prova ferrenha. Tive prova de listening, de compreensão auditiva, prova de escrita, de redação, prova de preencher lacunas, onde eles visam entender se eu entendo da gramática. Só que o entender de gramática, e repare bem isso, quando você for fazer uma prova para conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, ninguém vai perguntar para você o que é um present continuous. Eles vão querer saber se você sabe usar o present continuous. Então, eles te dão uma frase, colocam um espaço em branco, te dão as opções A, B ou C, e você pega, já que você sabe falar corretamente, você escolhe a opção certa e coloca no espaço em branco. É simples assim. Não há necessidade de você ficar estudando a teoria da gramática. Compreende ou não?
É isso que eu quero dizer. Se você fica estudando a teoria gramatical, você está perdendo seu tempo. É simples, inglês é simples. Você só precisa da prática. Uma vez que você sabe como fazer, tem que praticar para absorver o conhecimento. E óbvio, o professor vai ter que estar lá para fazer as correções certas na hora certa e da maneira certa, para não gerar mais trauma linguístico, mas fazer com que assim você evolua ainda mais. Ok? Isso é muito importante. Tá? Então, nessa estrutura aqui, guardem a forma na qual nós utilizamos o so, que é igual também do to, só que sempre no início da frase, e aí vem o verbo e depois o sujeito, beleza? Em seguida, o amigo dá boa sorte para ele, né, para o outro. Ele diz good luck, bro, e aí ele usa a palavrinha bro, que é o mesmo que brother, só que na gíria. É como se ao invés de eu dizer irmão, eu dissesse mano, tá bom? Simples assim. Good luck, bro. Vamos repetir? Good luck, bro. Good luck, bro. Good luck, bro. Isso aí. E aí o outro diz thanks, que é também uma forma mais informal de dizermos obrigado. Thanks corresponde a mais ou menos o nosso valeu aqui no Brasil, tá? Thank you seria o obrigado, thanks é meio assim, valeu. Então lembre-se disso, essas dicas são muito importantes. Se você vai para uma entrevista de trabalho, dependendo da empresa na qual você está aplicando, você vai trabalhar numa multinacional e tal, um cargo lá de chefia, não sei. Não é legal você usar thanks. Você usa thank you, porque não se abrevia coisas numa entrevista de trabalho, dependendo do trabalho no qual você está aplicando, porque o linguajar deve ser mais formal. Se você vai conversar com o seu amigo, thanks se encaixa super bem. Vai conversar aqui no ambiente comigo, por exemplo, thanks se encaixa perfeitamente, tá bom? Então, thanks. E em seguida, you too. E aí eu usei aqui o você também, viu? O to sempre como a última palavra da frase. Thanks, you too. Vamos repetir? Thanks, you too. Thanks, you too. Thanks, you too. Excellent, excellent.